Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje no livro de Jó, finalmente Deus quebra o silêncio e Deus vai falar. Capítulos 38 e 39, nós vamos tratar de alguns versículos aqui específicos que são primordiais para a gente entender esses discursos de Deus, essa primeira parte do discurso de Deus, que começa no capítulo 38 e vai até o capítulo 41. E aí no capítulo 42, aí é uma outra situação, mas hoje capítulo 38 e 39. É muito bom aqui nós, primeiramente, falarmos um pouco sobre o que nós vimos no estudo anterior. É muito importante para a gente se situar aqui nesse estudo de hoje. No estudo anterior, nós vimos os capítulos 35 até 37. Vimos a segunda parte do discurso de Eliú. Então, se você não viu os estudos anteriores, está gravado tanto no meu canal do YouTube, aqui, Nobilino Nunes, como também no Instagram, Nobilino 2020. E no estudo anterior, na semana passada, vimos que o final do discurso do jovem Eliú, que nesse capítulo 35 e 37, Eliú ele tratou da justiça divina. Isso foi tremendo. Porque Eliú ele exortou a Jó, mostrando a Jó que os caminhos de Deus são justos. Mas por que ele fez isso? Justamente porque Jó, em seu desespero, ele chamou Deus de injusto, pela maneira como Deus estava tratando o seu caso. Nós vimos isso na semana passada. Mas Eliú, ele afirmou que Deus está além do bem e do mal, Deus está acima de tudo e de todos, e que a recompensa e o castigo de Deus aos homens é um grande paradoxo humano. Deus ele é soberano, nada foge do seu controle, e nós, como seres humanos, somos limitados para alcançar tamanha sabedoria, tamanho Deus soberano. E nós demos uma ênfase de todo o discurso do jovem Eliú, nós demos uma ênfase no capítulo 35, versículo 14. Você se lembra disso? Quando Eliú disse a Jó: Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Que coisa tremenda, não é? Eliú diz algo para Jó que Jó precisava ouvir desde o começo, nos seus momentos de sofrimento. Algo que nenhum dos seus 3 amigos, Elifaz, Zofar e Bildade, disseram. Esse jovem, ele também é um jovem que, apesar de pouca maturidade, ele é muito audacioso, ele muitas vezes se precipita nas suas palavras, mas ele conseguiu trazer algo que nenhum dos 3 amigos de Jó conseguiram trazer. E ele disse: Jó, espera mais um pouco, porque a tua causa está diante de Deus, por isso confia em Deus. É isso que ele disse no capítulo 35 de Jó, versículo 14. Mas no estudo de hoje, Deus ele quebra o silêncio e começa a falar. E ele, o Senhor, irá fazer uma série de perguntas. E ele vai dizer como que: ô Jó, você é capaz de explicar a criação? Vamos acompanhar a partir de agora Jó capítulo 38 e capítulo 39. E que Deus fale aos nossos corações. Capítulo 38, versículo 1. E já no versículo 1, nós vamos observar que veio a manifestação de Deus, pelo qual Jó, ele tanto queria. Jó queria quebrar o silêncio de Deus, ele queria ter a resposta divina, pois ele vai ter. E nessa grande manifestação de Deus, aqui logo no versículo 1, capítulo 38. Acompanhe comigo. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu
a Jó. Vamos dar uma pequena pausa aqui para entender aqui o que é que aconteceu nesse momento. Quando esse versículo diz depois disso, diz o quê? Depois de todos os discursos entre Jó e seus 3 amigos críticos, depois de todo o discurso do jovem Eliú, por muito tempo, as orações de Jó ficaram sem resposta. Parecia que Deus estava indiferente ao caso de Jó. Mas o Senhor apareceu, grifa na sua Bíblia, num redemoinho. E esta palavra, no hebraico, expressa uma tempestade acompanhada por ventos muito fortes. Ironicamente, foi através de uma tempestade como essa, de um redemoinho como esse, que os filhos de Jó, eles foram mortos. Você vai ver isso em Jó, no capítulo 1, versículo 19, quando lá a Bíblia diz que eis que se levantou... Vamos olhar o texto? Jó, capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Vamos voltar aqui a Jó, capítulo 38, versículo 1. Ironicamente, o mesmo redemoinho, a mesma manifestação de Deus que tirou a vida dos filhos de Deus, agora aparece para Jó. O fato é que Jó estava diante de uma grande manifestação divina. Finalmente, o silêncio de Deus será quebrado. No versículo 2, Deus começa a falar. E o dedo divino está apontado para Jó. E a voz divina então pergunta. Versículo 2. Quem é este que escurece os meus mandamentos com palavras sem conhecimento? O dedo divino estava apontado para Jó. A voz divina pergunta a Jó. Mas essa pergunta não é somente para Jó, percebeu? Jó falou mais do que todos. Jó falou mais do que os seus 3 amigos. Jó falou mais do que o próprio jovem Eliú. E em meio ao seu desespero, suas palavras, como diz aqui as Escrituras, foram sem entendimentos. Na verdade, faltou um pouco de sabedoria da parte de Jó. Amado, Jó será severamente repreendido por Deus, justamente pela sua insistência em querer justificar-se. Jó lançou 16 perguntas e levantou 34 queixas contra Deus. Quando a gente estuda o livro de Jó, a gente não sabe dessas coisas, né? Por esse motivo, o discurso de Deus começa de maneira severa e com repreensão. Quem é este? Grifa na sua Bíblia, versículo 2 do capítulo 38. Quem é este? Porém, mais na frente, nós vamos ver que Deus irá restituir Jó. Porque, de fato, ele era um homem inocente. Porém, primeiramente, Jó será humilhado por ter falado demais. Por isso é que Deus disse a Jó: Jó, você falou com palavras sem conhecimento. Amados, de cara aqui eu já tenho uma grande lição. Jó precisava ser reduzido para que ele tenha uma atitude mental favorável e assim ser beneficiado com isso e obter crescimento espiritual com toda essa experiência. E às vezes nós estamos diante de Deus e também precisamos passar por essas experiências a fim de aprendermos e crescermos espiritualmente. Isso se faz necessário. Deus, ele reduz Jó e coloca ele no seu devido lugar. A acusação de Deus é clara. Jó procurou escurecer, grifa na sua Bíblia, escurecer os desígnios de Deus, ou seja, escurecer os propósitos de Deus. Olha aí a problemática então. Você percebeu que tem algo relevante aqui, porque Deus não disse quem é esse que blasfema o meu nome, percebeu? Porque Jó, de fato, não blasfemou o nome do Senhor e glórias a Deus por isso.
Mas as suas queixas, as suas lamentações, a forma insistente de querer se justificar, formaram uma série de tentativas fracassadas para tentar atrapalhar, como nós vimos aqui, os propósitos divinos. E o propósito divino, desde o princípio, é sempre glorificar o seu santo nome. E glorificar o seu santo nome através do servo Jó. E além de tudo isso, Jó ainda seria restituído em todos os pilares, os 5 pilares que ele foi duramente, severamente atingido. Amados, eu aprendo aqui de cara a imutabilidade de Deus. Mas o que significa imutabilidade? Significa que Deus, ele não muda. De eternidade em eternidade, Deus, ele não muda. Malaquias 3:6. Porque eu, Senhor, não mudo. Nós vamos acompanhar também em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, a Bíblia dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de mudança. Deus, ele não muda, amado. Ele permanece sempre o mesmo de eternidade em eternidade. O Senhor, ele não muda. Então, aqui no versículo 3, o pobre Jó, que quis batalhar com Deus Todo-Poderoso, agora é chamado para se preparar para o confronto. Olha o que diz o versículo 3, quando Deus vai dizer a Jó: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Eu não sei o que é realmente mais difícil. Se é o silêncio de Deus ou quando Deus começa a nos exortar. Essa expressão, cinge, não é? No versículo 3, cinge, pois, os lombos como homem, indica que as vestes longas, antigas, tinham que ser amarradas em torno do corpo, olha só. Porque só assim daria liberdade para os movimentos. Ou seja, Deus estava ordenando a Jó para se preparar. Essa questão de cingir, não é? Pois os lombos como homem, é um símbolo de preparação para uma batalha de diálogo. Agora era Deus que estava mandando Jó se preparar. Será que ele ia aguentar? E Jó chegou a exigir isso de Deus. Lá em 31, no Jó capítulo 31, versículo 35. Vamos olhar rapidinho, volta na sua Bíblia. Jó capítulo 31, versículo 35 diz: tomara que eu tivesse quem me ouviste, eis que a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Olha só. Olha a ousadia de Jó. Que o Todo-Poderoso me responda. Mas agora chegou a vez do Todo-Poderoso responder. Só que o Todo-Poderoso, ele lança um desafio para Jó. Como o texto diz no versículo 3, eu te perguntarei e tu me farás saber. Você percebeu o que aconteceu aqui? Deus vai começar a falar. E Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Nenhuma das 16 perguntas que Jó fez, Deus ele respondeu ao contrário. Deus retorna com 70 perguntas. Conte na sua Bíblia. Deus não responde a Jó. Ele pergunta a Jó. E ele vai dizer, eu vou falar. E eu quero que você me faça saber. A partir de agora, a boca de Jó será fechada. Mas após uma intensa humilhação, e a gente vai continuando aqui nos estudos, estamos caminhando para o fim do livro de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo aqui, mas a cura estava a caminho, glória a Deus. A cura de Jó estava a caminho, mas primeiro ele vai ter que ser colocado no seu lugar. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo a partir do versículo 4, porque começa as perguntas de Deus diretamente a Jó. Olha o versículo 4 que diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tem entendimentos. As 70 perguntas de Deus a Jó se divide em 2 grandes grupos. O primeiro grupo nós vamos identificar
Jó, você é capaz de explicar e governar a criação? Capítulos 38 e 39. O segundo grupo de pergunta começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 41 e pergunta: você, Jó, é capaz de dominar a criação? Olha só. E a primeira pergunta de Deus a Jó foi justamente sobre a criação. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu quero chamar aqui a sua atenção, porque Deus ele inicia essa série de perguntas com uma metáfora. É a metáfora usada sobre a criação, é a da construção de um edifício, percebeu? Essa questão de fundamento. Era como se Deus estivesse dizendo a Jó: Jó, antes de você falar do edifício, você sabe como foi criado o alicerce dele? Você estava lá para saber? Antes de você começar a questionar a criação, você estava lá antes que tudo se formasse? E Deus usou como que uma ironia, né? Justamente para destacar a ignorância do homem, a ignorância de Jó. Por isso que ele usa essa expressão: me diz se tu tem entendimento. Havia necessidade de Deus perguntar isso a Jó? Senão, como que para reduzi-lo e dizer: Jó, você está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esses versículos são tremendos, amado, para que a gente possa aprender. Vamos caminhar, porque no versículo 5 lá vem a segunda pergunta de Deus a Jó. Versículo 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Olha aí a metáfora da construção ainda em evidência na segunda pergunta. É como se Deus estivesse dizendo: ó, Jó, como foi planejada a criação, Jó? Ô Jó, me diz quem é o arquiteto do universo. Você sabe? Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E na continuidade a gente vai ver que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Hebreus capítulo 1, versículo 1, versículo 2 diz que Deus fez o universo. Isaías capítulo 40, versículo 22, Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 11, quando o Senhor responde a Moisés: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou quem vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? É isso que Deus está falando para o meu e ao teu coração. Toda vez que nós tivermos uma queixa para falar para Deus, toda vez que nós passarmos por dificuldades, problemas e depositar nos pés do Senhor, lembre-se, você está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nos versículos 8 e 9, Deus ele vai tratar agora da origem do mar. E ele faz a metáfora como que o mar fosse um bebê que nascesse. Olha que coisa tremenda. A gente sabe que o livro de João é um livro poético, mas olha que coisa tremenda essa poesia. Versículo 8 e 9, Deus pergunta a Jó: quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. O mar tratado como um bebê. E o mar, amado, sempre foi muito misterioso para os homens.
Aqui na metáfora, o mar é tratado como um bebê que brotou de algum ventre cósmico. E essa expressão que diz encerrou o mar com portas, indica que o fluxo do mar foi detido, foi confinado e limitado pelo Deus Todo-Poderoso. Lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz: quando eu fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Deus deu limite ao mar. E quando ele fala, o mar lhe obedece, o vento lhe obedece, tudo se aquieta, porque ele é o Deus, Criador de tudo. Jó não sabia dizer sobre essas coisas. Então, como poderia Jó disputar com Deus sobre questões menores? Como que, por exemplo, razões do seu próprio sofrimento. Essa palavra, amados, é para mim, é para você. Como eu vou barganhar e discutir com Deus sobre os meus sofrimentos, se as coisas ínfimas ou se as coisas grandiosas criadas por Deus, eu não sei responder. De fato, Jó aqui estava sendo humilhado a ponto de se calar completamente. E olha que diz os versículos 12 e o versículo 13. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? Deus está perguntando a Jó, por acaso, Jó, por acaso, você tem alguma coisa a ver com os ciclos dos dias e das noites? Foi você que criou? Você sabe como é que isso funciona? Você estava lá? Jó, você estava ausente da criação original e de todas as coisas. E também quando forem estabelecidas as leis para o funcionamento da criação, Jó, você não sabe de nada. Olha aí o grande paradoxo humano. O mistério do sofrimento humano, que, aliás, permeia todo o livro de Jó. Devemos lembrar que Jó era o homem que queria chamar Deus ao tribunal, a fim de apresentar a sua causa, por acreditar que Deus estava punindo ele injustamente. No entanto, em sua insignificância, agora Jó se cala diante do Deus Criador. E é isso que nós estamos estudando aqui. E olha o que diz o versículo 17, acompanhe comigo. Você que está chegando agora a Jó, capítulo 38, versículo 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ô Jó, tu vistes essas portas da região tenebrosa, Jó? Olha aí, Jó, lembra que nós estudamos aqui, principalmente no capítulo 3, quando há o lamento de Jó. Jó falou muito sobre a questão da morte em seus discursos. Então Deus faz essa pergunta a Jó. Por acaso te foi revelada as portas da morte? O texto aqui se refere à morte como uma espécie de prisão terrível, não é? Que abre as suas portas diante dos mortos para depois engolir eles e nunca mais devolver. Em outras palavras, a morte como o final de tudo. Agora, precisamos entender aqui, amados, que a teologia patriarcal dos hebreus era muito limitada, ainda estava sendo desenvolvida. Estamos no Antigo Testamento. E apenas no final do Antigo Testamento e no Novo Testamento, a ideia de alma, a ideia de inferno, a ideia de céu, foram tomando forma segundo os preceitos divinos, segundo Jesus Cristo e segundo a doutrina dos apóstolos. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que assim que os homens morrem, está ordenado, inclusive, aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas em João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. E é nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. Agora aqui no versículo 38, vá até o capítulo 38, versículo 38, porque se nós não sabemos das coisas macros do universo,
No versículo 38, será revelado para a gente que as coisas micro também nós não temos conhecimento. Olha só, versículo 38. Versículo 37 diz: quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apaguem uns aos outros? Que coisa maravilhosa! Você compreendeu aqui? O pó que se transforma numa massa sólida. Como entender o endurecimento da poeira que se transforma em algo rústico por meio do ressecamento da umidade? É um processo que o homem comum dificilmente compreende. Deus é o arquiteto de tudo e de todos os processos naturais, desde o maior até o menor. Um pó que vira a poeira, que vira uma pedra rústica. O homem, na sua ignorância, sabe muito pouco sobre os processos naturais, apesar de toda a tecnologia. Você quer ver um exemplo aqui? Você sabe quantas veias, artérias e vasos capilares existem no corpo humano? São 97 mil quilômetros de veia, artérias e vasos capilares que estão dentro do nosso corpo. Se fossem perfilados, daria para dar 2,5 voltas no globo terrestre, só no nosso corpo. Olha que coisa tremenda, amados. E agora? Como questionar a esse Deus tremendo? Será que ainda eu tenho coragem de questionar a Ele? O que é o teu problema? O que é o meu problema diante de um Deus tão poderoso, Criador de tudo e de todos? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mesmo nas coisas macros, gigantescas, que o homem não consegue explicar, até as coisas mínimas, micro, o homem também não consegue explicar. E o corpo humano, essa máquina? Pobre Jó. Por isso que mais na frente ele vai dizer que coloca a mão na boca e arrepende do que ele fala. Chegamos ao capítulo 39, amados. Agora, antes do capítulo 39, aqui mesmo no capítulo 38, eu quero trazer um ponto para vocês. Porque do versículo 39 até o final do capítulo 39, o Senhor agora, o Senhor Todo-Poderoso, ele vai tratar das maravilhas da vida animal. E com isso perguntar a Jó: Jó, você é capaz de governar a criação? Acompanhe comigo o versículo 39. Caçarás, porventura, a presa para a leoa, Jó? Você vai caçar a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Deus está dizendo para mim e para você: são vocês que vão caçar para a leoa? São vocês que são... É você que vai governar essa criação? Ele está perguntando a Jó. Deus cuida dos animais, Ele é o seu protetor, Ele providencia a sobrevivência para eles. E muito mais ainda, muito mais. Deus é provedor dos seres humanos. É isso que Deus estava dizendo a Jó. Por isso que Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 26, ele vai dizer: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, diz as Escrituras, não vales vós muito mais do que as aves? Deus está dizendo para mim e para você. Eu não sei qual é o cativeiro que você está. Não sei o que você está enfrentando, mas Deus está te dizendo: porventura, você não vale mais do que as aves, que eu, o Senhor, disse, criei. O texto diz: caçarás, Jó, não é? Caçarás, porventura, a presa para a leoa. O leão precisa de ajuda para suprir as suas próprias necessidades, amados, e dos seus filhotinhos. E essa provisão vem de Deus. Porventura, Jó sabia disso? Jó sabia de tais coisas?
Ele, ao menos, pensava que é Deus quem cuida dos animais. Ao menos passava isso na cabeça de Jó. Jó estava errado em suas queixas. Chamou Deus de injusto e arbitrário. E Deus, a palavra de Deus, não oculta os erros dos grandes homens da Bíblia, como o próprio servo Jó. A providência divina está sempre em operação, amados, em favor dos animais. E a palavra para mim e para você essa noite é: e ao nosso favor. Deus é quem governa tudo. E é Ele que é o Deus provedor. Capítulo 39, versículo 1, ainda continua a questão dos animais. Sabes tu o tempo, olha o que Deus diz, sabes tu, Jó, o tempo em que as cabras montesês têm os filhos, ou cuidastes das corças quando dão as suas crias? Até uma humilde cabra vivia envolvida por mistérios. E o que Jó poderia saber a respeito delas? O texto aqui está dizendo, se Jó não sabia nada sobre as questões mais simples, ínfimas, como poderia ajuizar os julgamentos morais de Deus? Como eu e você, que não sabemos de coisas mínimas, podemos questionar a um Deus tão poderoso? Um Deus que cuida, um Deus que é provedor, é conhecimento demais para mim. Eu quero ler uns salmos. Eu quero ler os salmos. Abra na sua Bíblia. Salmos 139. Salmos 139. Rapidamente. Eu quero ler o Salmo 139. Salmo 139. Eu vou ler somente do verso 1 até o verso 6. Acompanhe a leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conhece todas elas. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Vamos voltar para Jó. É isso que nós estamos tratando aqui hoje. No versículo 19, olha o que Deus pergunta a Jó. Versículo 19. Jó 39, versículo 19. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Jó era proprietário de muitos cavalos. E Jó estava com esse animal todo dia. No entanto, até mesmo o que era comum para Jó estava completamente cheio de mistérios para ele. E a ênfase é a mesma. Então, como Jó poderia explicar a Deus? Como Jó poderia espreitar o Senhor? Como Jó poderia chamar Deus de injusto, porque o próprio Deus é o criador dos próprios cavalos? Há muitos mistérios, amados, nos caminhos de Deus. Fazer com que os homens sofram, ou permitir que isso aconteça, é um desses grandes mistérios. Jó, ele não era nenhum transgressor, como nós vimos em Jó capítulo 2, versículo 3, mas precisava ser disciplinado para melhorar a sua qualidade espiritual. Nós precisamos ter sabedoria para entender por que as provações elas vêm. Tiago, no capítulo 1, dos versículos 2 e 3, a palavra de Deus nos diz: meus irmãos, Tiago, irmão de Jesus, pregando, meus irmãos, tende por motivo toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Amados, quando a tribulação vem, quando os problemas vêm, quando as situações adversas vêm com um grande propósito. Uma cadeia é desenvolvida.
a cadeia da perseverança, a cadeia da persistência, a cadeia da esperança e principalmente, tudo isso culmina para que a nossa fé seja provada e o nome do Senhor seja glorificado. Olha o que diz no versículo 26 aqui do capítulo 39, acompanhe comigo. Ou é, Jó, pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? É interessante isso, né? Porque alguns pássaros, como propósito de sobrevivência, têm um instinto de migração. E isso acontece pela providência divina, não é? O pássaro não tem essa inteligência. Foi Deus que deu essa percepção ao animal. Fato é que Jó também não sabia nada sobre essa ave. E uma vez mais ele penetra em terreno misterioso, percebeu? A ideia aqui é simples e tem o mesmo sentido. Se um humilde falcão deixa Jó tão admirado, quanto mais o que Deus poderia fazer com ele, que é o criador da ave, do falcão. Nessa altura do campeonato, a gente pode conjecturar que Jó já estava pensando, Deus, deve haver razão, Senhor, por conta desses meus sofrimentos. Coisas que eu não conheço. E de fato havia. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, ele vai dizer: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, diz o Senhor, mais alto do que os vossos pensamentos. Deus sabe todas as coisas, amados. Ele sabe todas as coisas. Olha o que diz aqui então no versículo 27. Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho. Olha aí, a águia é um animal maravilhoso, né? Majestoso. Inclusive a águia, esse pássaro, ele é símbolo de ser grande campeão. A águia, ela consegue armar seus ninhos onde nenhum homem, nenhum predador possa chegar. No mais alto da montanha. É como se o texto estivesse dizendo aqui: ô Jó, é pela tua ordem que a águia faz o ninho lá em cima? É como se Deus estivesse perguntando: ô Jó, é você quem governa a família da águia? É você que cuida dela? É você, Jó, que toma cuidado da criação? É você, Jó, que governa a criação, o que eu criei, diz o Senhor. E fechando aqui, caminhando aqui para um fim, no versículo 28, Deus ele vai falar que essa águia habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco. Grifa na sua Bíblia, em lugar seguro. Quem faz a águia descansar em seu ninho no lugar seguro, Jó? Por acaso você sabe? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por isso que o salmista, no Salmo 91, versos 1 e 2, ele vai dizer: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz o Senhor, descansará. O Senhor é meu refúgio, é o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. No mesmo Salmo, lá nos versos 10 e 11 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dá ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Diante de tudo isso, vemos um Jó agora que estava calado. Diante de todos esses, a criação, o poder da criação do Deus Criador Todo-Poderoso, vemos um Jó que está quieto, mudo, calado. Depois de perguntar se Jó era capaz de explicar a criação, Deus pergunta se Jó é capaz de governar a criação. E para isso, como nós vimos aqui nos últimos versículos, Deus utilizou uma pequena parte da vida animal. E tudo isso serviu para mostrar o quanto o homem é insignificante diante de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há.
O fato, amado irmão, muitas vezes nós questionamos a Deus, levantamos as nossas queixas. E muitas vezes, ao falar com Deus, nós falamos coisas que nós não sabemos. E é por isso que Deus aqui, Ele coloca o ato da criação para Jó. Se pudéssemos conjecturar e avançar um pouco mais na história, porque Jó, ele era patriarcal, sua teologia ainda estava sendo desenvolvida, mas se pudéssemos adiantar para a aliança perfeita, Jesus Cristo, então Jesus Cristo da mesma forma poderia perguntar a Jó, como perguntou aquela mulher samaritana no poço de Jacó: se tu soubeste, mulher, quem é que te pede água? Se tu soubesse, Jó, o Deus Todo-Poderoso. E a palavra para mim e para você é: se a gente soubesse esse Deus tremendo que nós servimos, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele enviou seu Filho por amor de mim e por você, que foi morto na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que desceu à mansão dos mortos, que tem nas chaves na mão e no inferno nas suas mãos. O Deus, o Cristo Todo-Poderoso, que tem o livro da história da humanidade na sua mão. Esse é o Deus que nós devemos crer. O Deus que derruba, que levanta, que humilha, que exalta, que cria as coisas poderosas e as coisas mais simples que o homem não consegue explicar. O nosso Redentor, Salvador, a Ele a honra, a glória e todo o louvor. É isso que nós vimos aqui, amado, nesse estudo de hoje. Então, se ainda você tem questionamentos de Deus no seu coração por conta dos problemas que você está enfrentando, Jesus fez uma promessa. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Deus quer glorificar o seu nome, mesmo em meio às circunstâncias que você está enfrentando. Que Deus nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. No próximo estudo, Deus, entre os capítulos 40 e 41, será o nosso penúltimo estudo. E Deus vai perguntar: Jó, você é capaz de dominar a criação? É o que nós vamos ver no próximo estudo em nome de Jesus. Que Deus, pois, os abençoe e que tudo o que nós venhamos a fazer seja para a honra e glória do Senhor. A Ele a honra, a glória e todo louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.